Olá para você que está conectado, para você que está conectada aqui no ZipPac na Indústria, no canal do YouTube da ZipPac Brasil. Hoje temos mais uma conversa muito bacana, mais um papo muito interessante com o Juliano Criscuolo, que é gerente de vendas da Hudson Sharp. O Juliano tem décadas de experiência no setor de embalagem e hoje vai compartilhar com a gente os principais aprendizados e a visão dele sobre os principais desafios e oportunidades no setor da indústria. Juliano, muito obrigado pela sua participação aqui no ZipPac na Indústria. Eu gostaria de começar a nossa prosa, o nosso bate-papo, perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória. Mais uma vez, brigadão. Bom dia a todos, bom dia, Fábio, obrigado pelo convite. A ZipPac também, obrigado pelo convite. Bom, a minha trajetória, vamos dizer assim, é bastante longa aí, em termos de trajetória, começando justamente com a parte de engenharia, da parte de compressores, gás, toda a parte de indústria turnkey, de indústria de cimento, mineração, e fui cair na parte de embalagens, tá certo? Já há mais ou menos 25, 28 anos, começando pela FMC, que era a indústria aqui no Brasil que fabricava as máquinas de corte e solda. Depois isso foi modificado justamente por vendas de empresas e a Hudson Sharp assumiu a FMC. Em 2004 eu retornei a Hudson Sharp por convite da diretoria dos Estados Unidos, voltei ao Hudson Sharp e assumi toda a parte da América do Sul em termos de vendas e marketing aqui da América do Sul. Então, estamos no grupo aqui da Berry Miller hoje em dia, um grande grupo, onde faz parte toda a parte de packaging. E o Hudson Sharp é uma das divisões de máquinas de corte e solda dentro da Berry Miller. E conta pra gente, Juliana, quais são as principais linhas de produtos, os principais nichos de atuação da Hudson Sharp? A Hudson Sharp, na realidade, ela faz embalagens pré-formadas. Então, embalagens pré-formadas seriam todas as embalagens de plásticas, flexíveis. Hoje em dia também nós futuramente podemos conversar também da parte de papel, estamos fazendo papel também, mas o principal hoje, a vida, vamos dizer, maior da Hudson Sharp foi embalagens de plástico flexível. Então, desde do saquinho plástico mais convencional para a parte aí, vamos dizer assim, de confecção, até sacos para pão, que seriam os sacos de alta produtividade, para envases de pão, de fraldas, de absorventes, que seria uma linha de produtos, e outra linha de produtos, que seria a linha Pound, que seria para embalagens de pet food, embalagens retort, embalagens de alimentos congelados e diversos outros alimentos em geral. Perfeito, Juliano. E comenta com a gente como que é a estrutura da Hudson Sharp no Brasil. Já teve produção própria de máquinas aqui? Como que funciona hoje, para quem quiser conhecer um pouco mais? A Hudson Sharp, como eu comentei, a FMC teve fábrica aqui no Brasil até 2001. Depois comprada pela Hudson Sharp, ela ficou com a fábrica até 2009. Essa fábrica foi fechada aqui no Brasil devido justamente a custos de produção, porque a máquina tornou-se mais eletrônica do que mecânica, e esse custo eletrônico de importação não justificava manter a fábrica aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil hoje nós temos tanto a parte de peças, como a parte de assistência técnica e um estoque de peças também juntamente com o grupo Berry Miller, que nós temos aqui em Cotia. Okay. Perfeito. E comente com a gente quais são alguns atributos, alguns índices de produtividade que vocês destacam aí no maquinário da Hudson Sharp. Olha, nós temos um maquinário das fábricas que nós temos nos Estados Unidos e hoje Bélgica e Alemanha. Nós temos as máquinas com alta produtividade. Hoje o nosso foco é alta produtividade e tecnologia
de embalagens. Então, nós vamos buscar justamente esse tipo de foco ou de mercado, onde as embalagens, vamos dizer assim, tem que ter uma alta produtividade quando são embalagens de menor peso. Então, elas não têm tanto valor agregado, que seriam, no caso, as embalagens das máquinas Richter, onde você tem pão e fraldas que você tem que ter um volume muito grande e uma condição de produção, vamos dizer assim, com menor custo. Então, aí nós temos as máquinas de maior velocidade, que são as máquinas aí que chegam a 400, 420 embalagens por minuto. Quando você fala em tecnologia, a gente fala já na parte de pouch. Então, aí a gente está falando de máquinas com uma selagem mais confiável, máquinas que podem fazer o retort, que seriam com laminados com alumínio ou outros da própria Terfane, que seriam transparentes, que podem ir para autoclave, ou então as embalagens justamente com barreira, como as embalagens de comidas de pet food e tudo isso. Então, essas embalagens, se a gente está falando aí numa embalagem de congelados, nós temos máquinas para fazer dupla pista ou pouch em 240 embalagens por minuto. Então, o que a gente busca é tecnologia e alta produtividade com menor custo de produção. Perfeito, Juliano. Obrigadão aí pelos esclarecimentos. E conta pra gente como que o Zipper entra em todo esse contexto de tecnologia, de produtividade que faz parte aí do ecossistema da Hudson. Então, hoje em dia, como já vi em alguns websites da própria da ZPAC, alguns outros palestrantes falando justamente o Zipper, hoje a tendência, principalmente essa tendência agora na pandemia, foi de justamente ficar mais em casa, utilizar alimentos, ter que abrir alimentos, utilizar parte dos alimentos e colocar no refrigerador, no freezer, ou então em home office mesmo, para pegar aqueles candyzinhos nos intervalos e tudo isso. Então, o Zipper foi, vamos dizer assim, uma coisa que aumentou e priorizou na parte justamente, já existia esse tipo de tendência, mas aumentou justamente na época agora da pandemia, né? E as nossas embalagens, em conjunto com vamos dizer, as embalagens mais convencionais, as pouches convencionais para congelados, nós recomendamos e utilizamos também todos os zippers da Zipac. Porque são zippers mais confiáveis, né? Porque não só simplesmente é um zíper que fecha, mas é um zíper que dá realmente vedação e estanquecidade. Quando você faz uma embalagem com uma solda perfeita, você não vai querer que o zíper te queime, vamos dizer assim, a embalagem na produção. Então, a gente utiliza esse tipo de zíper convencional, que seriam os zíperes para as embalagens tanto de polietileno, PP, ou então os laminados, como temos também na área de pet food, que seriam os zíperes transversais que são aplicados na nossa máquina Inoloc, que são zíperes especiais fabricados pela Zipac, zíperes com barreiras, zíperes com lacres, que justamente, voltando ao mesmo assunto, com alta tecnologia, justamente é o que a gente busca em termos de uma vida útil maior do produto dentro do mercado, dentro da prateleira do mercado. Perfeito, Juliano. E conta pra gente como que assuntos, né, que são tão importantes hoje para o setor industrial, não só de embalagem, setor industrial como um todo, como indústria 4.0, conectividade, estão na agenda da Hudson Sharp? Olha, isso vamos dizer assim, nós estamos somente, vamos dizer assim, aumentando, vamos dizer assim, o grau já que a gente tem investimento, isso já há uns quase 10 anos. Então, a gente vem fazendo uma automação
hoje na América do Sul está, vamos dizer assim, está começando ainda esse tipo de coisa. Então, como eu te falei, a gente vai buscar o menor custo. Então, o menor custo envolve mão de obra, envolve chão de fábrica, custo de chão de fábrica, energia, de consumos, né, de água. Então, a gente vai buscar isso para reduzir o custo de produção. Quando a gente está falando nisso, o que a gente tem que ter são máquinas que tenham maior operacionalidade por elas mesmas. Então, o que a gente tem já há um bom tempo são máquinas, vamos dizer assim, que fazem automaticamente, retiram as embalagens e colocam nas esteiras, ou aumentam o número de pontos de colocação de embalagens, de forma que se utilize menos operários. Outros avanços hoje, nós temos máquinas que você coloca simplesmente a bobina e ela confecciona a embalagem, depois de confeccionada a embalagem, ela checa a embalagem, depois de checada a embalagem, ela retira da máquina e coloca na caixa de papelão. Então, vamos dizer assim, daí é simplesmente um processo de logística, de fechar a caixa de papelão e colocar a etiqueta e está pronta, vamos dizer assim, a embalagem, ou vamos dizer assim, o lote de embalagens. Então, hoje nós temos máquinas, por exemplo, que você tem receitas de embalagem que o nosso técnico faz a programação, e que você falou, eu preciso mudar para esse tipo de embalagem de fralda, da fralda X. Aí você faz a programação, fala que você quer essa embalagem e a máquina toda se autoconfigura em termos de ajustes de todos os cabeçotes, de furadores e temperaturas, e simplesmente você coloca para funcionar. Se você precisa, normalmente as corte-soldas, você precisa de limpeza de cabeçote. Nós temos um sistema de cabeçote automático que você programa, ele limpa o cabeçote sem que o operador precise abrir a máquina para fazer esse tipo de operação. Tá? Então, o que nós estamos fazendo no 4.0 é justamente isso. Nós estamos, além da parte produtiva, nós estamos monitorando essa parte produtiva com um sistema que nós chamamos de Accelerate. Esse Accelerate seria um sistema que já vem integrado à máquina, ao qual vamos dizer, o proprietário da máquina, o produtor, o operador, ele tem todo o relatório da máquina de produção, de parada, de quantidade de embalagens perdidas. Então, ele tem todo esse relatório. Além disso, ele tem quais as peças que têm a vida útil já com desgaste, que ele precisa fazer, vamos dizer assim, uma manutenção, quando ele precisa fazer a manutenção, se ele permite, vamos dizer assim, que seja feita a compra dessa peça, já faz a compra diretamente pelo site e a peça vem para a fábrica onde precisa ser reposta com vida útil. Tá? Então, o que nós estamos fazendo basicamente é tirar, vamos dizer assim, muito mais, vamos dizer assim, as variáveis, né, as variáveis do dia a dia de uma produção e jogando justamente isso mais para um lado operacional, mas um operacional mais dirigido, mais monitorado. Perfeito, Juliano. E você tem formação na área técnica, né? Tem formação em engenharia e atua na área comercial há muitos anos. Hoje, o seu atendimento, enfim, o seu dia a dia, ele contempla tanto essa visão técnica quanto essa visão de negócio, né? Assim, com certeza. Na realidade, nossos clientes somos parceiros, na realidade, né? Como também com o ZIPAC, que compõe, vamos dizer assim, esse grupo juntamente com a gente. O que acontece quando, vamos dizer assim, normalmente, como a gente trabalha muito com a área tecnológica, o cliente nos chama para dar uma solução tecnológica, tá certo? Então, ele sabe a máquina, que é a máquina, mas só que tem sempre alguma inovação que ele precisa fazer. Então, nós somos, na realidade, um engenheiro de aplicação, tá certo? Então, um engenheiro de aplicação que a gente
recomenda a máquina e recomenda o tipo inclusive muitas vezes até a mudança de embalagem, a mudança de material para reduzir custos e melhorar, inclusive, o visual, melhorar a vida, o shelf life da embalagem, tudo isso. Então, na realidade, nós fazemos uma parceria com o nosso cliente e, logicamente, recomendamos, como o Zipac, como recomendamos fabricantes de válvulas, como recomendamos outras coisas. Então, somos não somente a venda da máquina em si, mas como uma engenharia de aplicação. Perfeito, Juliano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Zipac na Indústria. Foi muito esclarecedor. Obrigado por compartilhar a sua experiência com visão comercial, com visão técnica. Eu acho que muita gente vai gostar dessa nossa prosa. Obrigadão pela participação. Gostaria de fazer alguma consideração final? Eu só agradeço justamente a oportunidade que realmente a Hudson Sharp está aqui no Brasil e realmente somos um grupo, não só a Hudson Sharp, mas como BR Emílio, que se vocês visitarem o site de BR Emílio vão ver o que a gente tem em termos de package e convido-os a conhecer os outros tipos de máquinas da Hudson Sharp no nosso site. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a vocês. Perfeito, Juliano. Obrigadão pela participação, pela presença e obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo, nesta mais nova edição do Zipac na Indústria, no canal do YouTube da Zipac Brasil. Fique sempre atento, sempre atenta às nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. E, claro, se inscreva no nosso canal do YouTube. Em breve a gente volta com mais novidades para você. Até lá!